Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas à Rádio Ágora, hoje no episódio 9 de 9 de dezembro de 2025, sobre o assunto audiência pública sobre o AP. A gente hoje aqui no Ágora, que é o podcast do Jornal Estudantil Ágora, um projeto de extensão aqui da Faculdade de Medicina da UF, vai falar um pouquinho da nossa série que está cobrindo esse processo da contratualização da UF com a EBSER para a gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro aqui em Niterói, sobre mais desse capítulo, desse processo de possível renovação contratual, tendo em vista que o contrato tem a sua validade prevista, estipulada para o dia 6 de abril de 2026. Então, a reitoria, nesses movimentos, agora ao final de 2025, instituiu essa comissão de avaliação do contrato, na qual eu, Lucas Longo, faço parte, representando os estudantes não só da Faculdade de Medicina, mas prioritariamente minha atuação é a partir do Diretório Acadêmico Barros Terra, e venho aqui agora falar um pouco sobre a audiência pública, que foi realizada no dia de hoje, agora à tarde. Acabou de acabar, ela foi das 6 horas da tarde, o horário de início, até por volta das 7h40, 7h50 mais ou menos. E aqui agora, por volta das 8 horas, já estou gravando esse episódio para trazer com o máximo de velocidade possível as atualizações. Então, essa audiência pública, antes de mais nada, é interessante reforçar que ela foi uma proposta nossa do movimento estudantil, organizada a partir do diretório, tanto o DABT quanto do Diretório Central dos Estudantes. Eu consegui, enfim, articular com a reitoria para que ela pudesse ocorrer antes desse processo de renovação contratual ser pautado no Conselho Universitário. E o meu balanço, a princípio, é de que foi um espaço positivo do ponto de vista da possibilidade que outros atores que não integrassem essa comissão, por exemplo, tivessem a oportunidade de se posicionar em relação aos processos atuais gerenciais do AP, apesar, é claro, que é importante fazer a ressalva de que não foi uma audiência pública presencial, o que teria tornado o espaço ainda talvez mais frutoso do ponto de vista da democracia interna da universidade, com a possibilidade de que a participação de outros atores fosse mais efetiva, mas uma audiência pública online, ao mesmo tempo, também possibilita que pessoas que não estão necessariamente em Niterói pudessem participar. Talvez o formato híbrido fosse o ideal, uma semipresencial, fica talvez aí como um balanço para uma próxima oportunidade, mas a gente inicia essa audiência pública com uma fala do reitor, que é quem convocou efetivamente essa audiência, seguido da apresentação da gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro a partir da sua direção executiva, com o professor Benio Olege, professor Áurea Gripa, professor Paulo e o professor Volney, para fazerem justamente esse apanhado geral da contratualização do hospital junto ao SUS, do processo de gestão instituído a partir da EBSER, mas também um resgate histórico com uma linha do tempo desse processo de gestão do hospital, e é uma apresentação que trouxe à tona basicamente os pontos que eu já apresentei aqui nos episódios anteriores. Então eu vou me focar nessa a reflexão a partir da audiência pública naquilo que foi trazido pelo movimento estudantil que a gente pôde pautar, do ponto de vista das intervenções que foram feitas em nome do Diretório Acadêmico Barros Terra. Nós pautamos a questão dos leitos, a questão da UTI infantil, a UTI pediátrica e dos projetos de extensão. E agora eu vou esmiuçar um pouquinho cada um deles. Em termos de leitos, hoje a gente observa um quantitativo de 207 leitos ativos, segundo os dados da Secretaria de Governança Estratégica do UAP, da Segov, e a gente observa que esses 206 de leitos ativos não ainda contemplam o total possível de 252 leitos. Houve um aumento, uma ampliação recente. Em 2021 a gente tinha 122 leitos ativos e agora a gente conta com 207, mas ainda não completamente de acordo com a capacidade instalada do AP. E a justificativa para isso é a falta de pessoal. Então a pressão é justamente na administração central da EBSER e na Secretaria do Governo Federal relacionada à contratação de pessoal para empresas estatais, tendo em vista que são as grandes fontes, digamos assim, desses recursos humanos que, uma vez tendo realizado os concursos públicos, estão aí, teoricamente, disponíveis para serem destinados ao UAP. Então, fica aí essa questão que foi pontuada pelo movimento estudantil, mas não apenas, outros integrantes que participaram dessa audiência pública também levantaram essa questão, e foi indicado esse desejo, essa pauta também pela gestão do UAP,
em prol da contratação desse pessoal, desses recursos humanos para a abertura desses leitos aí que ainda não estão contemplados na capacidade instalada do AP. Um ponto positivo que a gente observa do que foi trazido aí também pelo diretório. Ainda a questão da UTI infantil, a UTI pediátrica, foi uma defesa que trouxemos, ainda não pôde ser incluída na relatoria final da comissão que avaliou o contrato, tendo em vista que seria algo que não fazia parte das cláusulas contratuais estabelecidas, estipuladas, então foi trazida a público pela audiência pública e a gente teve a satisfação de observar isso mais uma vez sendo bem recebido, e não apenas bem recebido, mas contemplado enquanto um ponto a ser trabalhado nos próximos anos da gestão do UAP. Então a gente agora vai ficar justamente nessa vigilância, acompanhando esse processo e mediando sempre que preciso ou necessário para que isso possa sair do papel assim que for possível, tendo em vista o grande benefício, tanto assistencial quanto para o ensino, que pode prover a instalação dessa UTI infantil no UAP. Os serviços de cirurgia pediátrica, os próprios serviços da pediatria tendem a se beneficiar e muito de um suporte oferecido por uma unidade de terapia intensiva. Além dela, as extensões foram consideradas, já foi indicada a realização de novas reuniões a partir da GEP, da gestão do hospital, a GEP sendo a Gerência de Ensino e Pesquisa, com o Instituto de Saúde Coletiva, representando muitos dos projetos de extensão que ocorrem no AP. A gente fez essa intervenção falando das extensões, tendo em vista o viés de extensão popular que o DABT defende a partir da sua coordenação de mesmo nome, mas também que outros grupos dentro da Faculdade de Medicina e outros cursos de graduação, para além da própria área da saúde, defendem e podem desenvolver dentro do UAP. Atualmente, essa questão do UAP fica mais restrita à seção do espaço e do público que acaba sendo alvo dessas intervenções, dessas ações de extensão, mas é muito benéfico que a gente veja a intersecção entre o interesse da gestão do UAP com os interesses populares da própria comunidade acadêmica para ir além dos seus muros, mesmo que dentro dos muros da universidade, através do hospital. Então fica aí esse tripé de pontos que foram pautados pelo movimento estudantil da medicina e que foram bem indicados aí enquanto encaminhamentos também dessa audiência pública. Obviamente foram levantados muitos outros pontos, mas de modo geral que interessa, entre muitas aspas, de maneira mais direta a comunidade acadêmica, que é o nosso público principal, enquanto Rádio Ágora, ficam por esses. A gente aguarda agora a comissão fechar o relatório, que deve ocorrer no dia de amanhã, dia 10 de dezembro, muito provavelmente, ou no dia 11, no máximo na quinta-feira, que seria a data marcada de uma reunião extraordinária online. E aí, a partir desse relatório ser encaminhado para o CUV, deve ser agendada uma reunião extraordinária para que seja votada a possível renovação contratual. A gente vai atualizando a cada nova etapa desse processo e a gente agradece pela audiência de todos. Um grande abraço, até!